Meus filhos me disseram que não me respeitava, pois eu não era o pai verdadeiro deles. Então parei de agir como pai e eles se arrependeram amargamente. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O céu de Curitiba amanheceu nublado naquela manhã de outono. João observava a paisagem através da janela do ônibus que o levava ao supermercado onde trabalhava como gerente. As árvores da Avenida República Argentina começavam a perder suas folhas, criando um tapete dourado sobre as calçadas. Aquela visão sempre o acalmava, mas hoje seu coração batia mais forte. Era o dia em que finalmente tomaria coragem para conversar com Daniela, a moça da padaria, que ficava em frente ao seu trabalho. Já fazia 3 meses que João a observava de longe. Todo dia, nos seus 15 minutos de intervalo, ele atravessava a rua apenas para comprar um pão de queijo e admirar o sorriso dela. Daniela era uma mulher de estatura mediana, cabelos castanhos ondulados que caíam sobre os ombros e olhos cor de mel que transmitiam uma mistura de força e melancolia. Havia algo em seu olhar que o intrigava, uma espécie de tristeza velada que contrastava com a simpatia com que atendia os clientes. "Ponto final, portão", anunciou o cobrador. João desceu do ônibus e ajeitou sua camisa social azul. Apesar dos seus 35 anos, conservava uma aparência jovial e um físico em forma, resultado dos anos jogando futebol amador nos finais de semana. Respirou fundo e seguiu seu caminho habitual, determinado a fazer algo diferente naquele dia. Ao entrar na padaria, notou que Daniela parecia mais cansada que o normal. Olheiras profundas marcavam seu rosto e seu sorriso, sempre tão espontâneo, parecia forçado. "O de sempre, João?", perguntou ela, já separando o pão de queijo. "Sim, por favor", respondeu ele, surpreso por ela lembrar seu nome. "Parece que alguém teve uma noite difícil." Daniela suspirou, enquanto entregava o saquinho com o pão ainda quente. "Bruno está com febre desde ontem. Passei a noite em claro cuidando dele", explicou ela, referindo-se ao filho mais velho. "Sinto muito. Espero que ele melhore logo", disse João sinceramente. Foi quando notou um bebê dormindo no carrinho atrás do balcão. "E essa pequena?" "Essa é Eduarda. Tem 8 meses. Por sorte, ela é mais tranquila que o irmão." Daniela sorriu, desta vez genuinamente. João pagou pelo pão de queijo e, tomando coragem, perguntou: "Desculpe a intromissão, mas você cuida dele sozinha?" Um breve silêncio se instalou antes que Daniela respondesse: "Sim, meu marido. Ricardo era capitão do exército. Ele partiu em uma missão de paz há quase 1 ano. Bruno ainda pergunta pelo pai todos os dias." João percebeu que ela usou o termo "partiu" de forma delicada e o olhar marejado confirmou sua suspeita. Não quis forçar mais detalhes naquele momento. "Deve ser muito difícil", comentou ele, sentindo uma genuína compaixão pela situação dela. "É, mas a gente se vira, né? A vida continua." Daniela forçou outro sorriso, mas João podia ver que por trás daquela fachada de fortaleza havia uma mulher exausta. Uma cliente entrou na padaria, interrompendo a conversa. João se despediu e atravessou a rua em direção ao supermercado. Durante todo o expediente, não conseguiu tirar Daniela e as crianças da cabeça. Algo naquela família despertou nele um sentimento que há muito não experimentava: o desejo de proteger, de cuidar. Nos dias que se seguiram, João começou a frequentar a padaria não apenas no seu intervalo, mas também após o expediente. As conversas com Daniela se tornaram mais longas e pessoais. Ele descobriu que ela trabalhava ali há apenas 6 meses, tendo se mudado para Curitiba após o falecimento de Ricardo. A mudança de cidade foi uma tentativa de recomeçar, longe das memórias e da compaixão forçada que recebia na pequena cidade do interior do Paraná, onde morava. Numa sexta-feira chuvosa, ao sair do trabalho, João encontrou Daniela do lado de fora da padaria, visivelmente aflita. Bruno, agora recuperado da febre, chorava ao seu lado, enquanto Eduarda dormia no colo da mãe, protegida por um fino cobertor. "Aconteceu alguma coisa?", perguntou João, aproximando-se com seu guarda-chuva. "O carro não quer pegar", explicou ela, apontando para um Uno antigo estacionado ali perto.
Já chamei o mecânico, mas ele só pode vir na segunda-feira. Não sei como vou chegar em casa com as crianças debaixo dessa chuva. Sem hesitar, João ofereceu. Posso chamar um táxi para vocês? Obrigada, João, mas moro longe no Boqueirão. Vai ficar muito caro. Ela recusou constrangida. João pensou por um momento e então sugeriu. Tenho um amigo que mora aqui perto. Ele pode nos emprestar o carro. Eu levo vocês e amanhã devolvo o carro para ele. Daniela hesitou, claramente dividida entre o orgulho e a necessidade prática. O choro de Bruno intensificou-se com um trovão, e ela finalmente concordou. Durante o trajeto até a casa dela, um pequeno apartamento no segundo andar de um conjunto habitacional, João descobriu mais sobre a vida de Daniela. Ela recebia uma pensão militar que mal cobria as despesas básicas. O trabalho na padaria complementava a renda, mas ainda assim era uma luta constante. Ao chegarem, Bruno, que inicialmente se mostrou tímido com João, já conversava animadamente sobre seus desenhos favoritos. Eduarda acordou e, para surpresa de Daniela, não chorou ao ver o estranho no carro. Pelo contrário, abriu um sorriso banguela ao encontrar o olhar de João pelo espelho retrovisor. Quer entrar para um café? É o mínimo que posso oferecer depois da ajuda, convidou Daniela ao estacionar em frente ao prédio modesto. João aceitou, e enquanto Bruno assistia à televisão e Eduarda engatinhava pelo tapete da pequena sala, os dois adultos conversaram por horas. Pela primeira vez desde a perda de Ricardo, Daniela sentiu-se à vontade para falar sobre seus medos, suas lutas diárias, sua exaustão constante. João ouviu atentamente, oferecendo não soluções imediatas, mas compreensão e empatia. Quando finalmente se despediu, já passava das 10 da noite. No caminho de volta para sua própria casa, João refletiu sobre como a vida daquela família havia tocado a sua. Solteiro, sem filhos, com uma rotina previsível e confortável, ele de repente se via pensando em como poderia ajudar mais. Não por pena ou por um interesse romântico imediato, mas por um genuíno desejo de fazer a diferença na vida daquelas crianças e daquela mulher que enfrentava o mundo com tanta dignidade. Chegando em seu apartamento no Água Verde, João tomou uma decisão. Seria um amigo para Daniela, um apoio para aquela família que claramente precisava de ajuda. O que ele não imaginava era que aquela noite chuvosa de sexta-feira marcaria o início de uma jornada que transformaria completamente sua vida e a vida daqueles 3 seres que acabara de conhecer. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para João. O que começou como visitas ocasionais transformou-se em uma presença constante na vida de Daniela e seus filhos. Primeiro, foram pequenas ajudas. Levar Bruno à escola quando o carro de Daniela apresentava problemas, fazer compras no supermercado, aproveitando seu desconto de funcionário, ficar com as crianças quando ela precisava resolver alguma pendência. O inverno curitibano chegou com toda a sua intensidade e, com ele, uma gripe forte que derrubou Daniela por quase uma semana. Foi nesse momento que João realmente mostrou seu valor. Pediu folga no trabalho e praticamente se mudou temporariamente para o pequeno apartamento no Boqueirão. Cuidou das crianças, preparou refeições, administrou medicamentos e manteve a casa funcionando enquanto Daniela se recuperava. Não sei como te agradecer por tudo isso, João, disse ela uma noite, já se sentindo melhor, enquanto observava Bruno dormindo pacificamente no sofá ao lado dele. Estavam assistindo a um filme infantil que o menino havia escolhido, mas ele não resistiu ao sono depois de um dia inteiro brincando com João no parquinho próximo ao condomínio. Eduarda já dormia há horas em seu berço. Não precisa agradecer. Estou feliz em poder ajudar, respondeu João sinceramente, enquanto ajeitava a manta sobre Bruno. Mas você praticamente abandonou sua vida para cuidar da gente. Isso não é normal, sabia? Daniela o observava com uma mistura de gratidão e curiosidade. João ponderou por um momento antes de responder. Talvez não seja normal, mas me sinto bem fazendo isso. Sempre quis formar uma família, sabe? Tenho 35 anos e até agora só me dediquei ao trabalho. Ver você cuidando sozinha dessas 2 crianças incríveis, acho que despertou algo em mim. Daniela desviou o olhar, subitamente consciente da intimidade daquela confissão.
As crianças se apegaram muito a você. Bruno pergunta por você o tempo todo quando não está aqui, comentou ela, mudando ligeiramente o foco da conversa. Ele é um garoto incrível. E a Duda, então? Ontem ela ficou tentando falar meu nome. João sorriu, ao lembrar da pequena balbuciando algo que soava vagamente como Jão. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Pela janela da sala, podiam ver os flocos de neve começando a cair. Um evento raro mesmo em Curitiba. A cidade se cobria lentamente com um manto branco, criando uma atmosfera quase mágica. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Daniela quebrou o silêncio, sua voz quase um sussurro para não acordar Bruno. Claro. Por que um homem como você, gentil, trabalhador, que gosta de crianças, por que nunca se casou ou teve filhos? João respirou fundo, pensando em como responder àquela pergunta que ele mesmo se fazia às vezes. Acho que nunca encontrei a pessoa certa no momento certo. Tive alguns relacionamentos, mas nada que me fizesse querer construir algo duradouro. Ele fez uma pausa, considerando se deveria continuar. Meus pais tiveram um casamento difícil, cheio de brigas e ressentimentos. Cresci prometendo a mim mesmo que só formaria uma família se tivesse certeza absoluta de que poderia oferecer um ambiente amoroso e estável. Daniela assentiu, compreendendo. Ricardo e eu nos conhecemos muito jovens. Éramos praticamente crianças quando começamos a namorar. Tudo aconteceu rápido demais. O casamento, a carreira militar dele, a primeira gravidez. Nem tivemos tempo de nos conhecer direito como adultos. Você o amava? A pergunta escapou dos lábios de João antes que pudesse contê-la. Daniela não pareceu se ofender. Pelo contrário, seu olhar sugeria que era uma pergunta que ela mesma se fazia às vezes. Amava, do jeito que uma menina de 19 anos pode amar. Era mais admiração do que qualquer outra coisa. Ricardo era decidido, seguro, tinha planos. Tudo o que eu não tinha na época. Ela sorriu com nostalgia. Ele foi um bom homem, um bom pai. Mas nosso relacionamento estava mudando quando ele partiu. Estávamos nos redescobrindo, aprendendo a ser parceiros de verdade, não apenas pais ocupados demais. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Daniela. João hesitou por um momento antes de segurar sua mão delicadamente. Desculpe por trazer esse assunto, disse ele. Não, tudo bem. É bom poder falar sobre isso com alguém que realmente escuta. Ela enxugou a lágrima com a mão livre, sem soltar a de João. Desde que ele se foi, as pessoas evitam o assunto, como se mencionar Ricardo pudesse me quebrar. A verdade é que dói, mas também me ajuda a processar tudo. Bruno se mexeu no sofá murmurando algo incompreensível em seu sono. Ambos olharam para o menino com ternura. Ele se parece muito com o pai, comentou Daniela. Tem a mesma teimosia, o mesmo sorriso e o mesmo coração generoso da mãe, complementou João, fazendo Daniela corar levemente. A neve continuava caindo lá fora, intensificando-se. Notícias no rádio indicavam que as ruas logo estariam intransitáveis. Acho que vou ter que passar mais uma noite aqui, comentou João olhando para a janela. Se não for incômodo, claro. Depois de tudo que você fez por nós. Esta casa é sua casa, João, respondeu Daniela com sinceridade. Aquela noite marcou uma mudança sutil no relacionamento entre eles. Não houve beijos ou declarações grandiosas, apenas a confortável certeza de que algo especial estava nascendo ali. Uma confiança mútua, um carinho genuíno, o alicerce do que poderia se tornar algo mais profundo. Na manhã seguinte, João acordou com o som de risadas vindas da cozinha. Levantou-se do sofá onde havia dormido e encontrou Bruno tentando ajudar Daniela a fazer panquecas, enquanto Eduarda batia animadamente uma colher de plástico na cadeirinha. Tio João, olha, estamos fazendo café da manhã para você, exclamou Bruno ao vê-lo. Tio João. A expressão atingiu-o de uma forma inesperada. Havia algo tão natural, tão certo naquele momento, que João sentiu um nó na garganta. Espero que goste de panquecas com calda de chocolate, disse Daniela, sorrindo ao notar a emoção dele. É meu café da manhã favorito, respondeu João, juntando-se àquela cena familiar que, estranhamente, já parecia sua também. Nos meses que se seguiram, a presença de João na vida daquela família se intensificou. Ele começou a passar a maioria dos finais de semana no apartamento do Boqueirão.
comprou uma cama para substituir o sofá desconfortável onde dormia. Trouxe algumas roupas, seus livros favoritos, até mesmo seu velho violão, que agora usava para ensinar acordes simples a Bruno. Foi numa tarde de primavera, quase 6 meses depois daquela primeira carona na chuva, que Daniela abordou o assunto que ambos pareciam evitar. "As pessoas no prédio estão comentando sobre nós", disse ela, enquanto penduravam juntos as roupas no varal da área de serviço. "E isso te incomoda?", perguntou João, tentando manter o tom casual enquanto seu coração acelerava. "Não é isso, é que..." Ela hesitou, torcendo nervosamente uma camiseta entre as mãos. "Não sei exatamente o que somos, João. Você é meu amigo, claro, mas também é muito mais que isso. Para as crianças, para mim..." João largou o lençol que estava prestes a pendurar e se aproximou dela, tomando suas mãos entre as suas. "Daniela, eu não sei dar um nome para o que construímos nesses meses. Só sei que nunca fui tão feliz quanto sou ao lado de vocês 3. Ele inspirou profundamente, antes de continuar. "Não estou aqui por pena ou por algum tipo de obrigação. Estou aqui porque quero, porque cada minuto com vocês faz minha vida ter mais sentido." Os olhos de Daniela se encheram de lágrimas, mas antes que pudesse responder, foram interrompidos por Bruno, que entrou correndo na área de serviço. "Mãe, tio João, a Duda está em pé sozinha!", exclamou ele, puxando os dois pela mão. Correram para a sala onde Eduarda, agora com quase 15 meses, mantinha-se precariamente equilibrada, segurando-se ao sofá com uma expressão determinada no rostinho rechonchudo. "Isso mesmo, meu amor, vem com a mamãe", incentivou Daniela, ajoelhando-se a poucos passos da filha e estendendo os braços. Eduarda olhou para a mãe, depois para João, e então, para surpresa de todos, soltou o sofá e deu 3 passinhos trêmulos na direção de João. Pai, balbuciou a pequena antes de cair sentada no tapete. Um silêncio atônito preencheu a sala. João sentiu como se o mundo tivesse parado. Olhou para Daniela, sem saber como reagir, temendo ter ultrapassado algum limite invisível. Para sua surpresa, o rosto dela se iluminou com um sorriso. "Acho que ela acabou de decidir por nós", disse Daniela suavemente. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, João e Daniela conversaram longamente sobre sentimentos que ambos vinham guardando, sobre medos e esperanças, sobre a possibilidade de construírem algo juntos. Não havia mais como negar o que sentiam um pelo outro, o que sentiam como família. 2 semanas depois, João oficialmente se mudou para o apartamento. Não houve grande cerimônia, apenas a naturalidade de oficializar algo que, na prática, já havia acontecido. Bruno ajudou a carregar as últimas caixas, animado com a ideia de ter o tio João morando com eles todos os dias. O primeiro Natal que passaram juntos como família foi modesto em recursos, mas abundante em alegria. João havia sido promovido a gerente regional do supermercado, o que melhorou consideravelmente a situação financeira da casa. Puderam comprar presentes melhores para as crianças e até planejar uma pequena reforma no apartamento para o ano seguinte. Na véspera de Natal, com Bruno adormecido em meio aos brinquedos novos e Eduarda aninhada em seu berço, João e Daniela se abraçaram na varanda, observando as luzes da cidade. "Obrigada por nos escolher, João", sussurrou Daniela, recostada em seu peito. "Vocês me escolheram também", respondeu ele, beijando-lhe o topo da cabeça. "Estamos construindo isso juntos." O que nenhum dos dois poderia prever naquela noite estrelada era que os laços formados com tanto carinho e dedicação seriam postos à prova de maneiras que jamais imaginaram. A vida que construíam, aparentemente sólida e feliz, enfrentaria tempestades que testariam não apenas seu amor, mas a própria definição do que significava ser uma família. O tempo passou como as águas do rio Belém que cortava Curitiba, às vezes tranquilo, às vezes turbulento, mas sempre em movimento constante. Os anos que se seguiram à formação daquela família improvisada foram de prosperidade e alegria, marcados por conquistas que pareciam confirmar que estavam no caminho certo. João e Daniela oficializaram a união em uma cerimônia simples no Jardim Botânico, com apenas alguns amigos próximos como testemunhas. Bruno, então, com 6 anos, carregou as alianças com orgulho, enquanto Eduarda, com seus 2 anos e meio,
espalhou pétalas de flores pelo caminho, mais interessada em comer algumas delas do que em desempenhar seu papel de daminha. "Você pode beijar a noiva", anunciou o celebrante, e quando João tomou Daniela em seus braços, Bruno correu até eles, abraçando-os pelas pernas. "Eu também quero abraçar", gritou Eduarda, imitando o irmão e completando aquele abraço familiar que simbolizava tudo o que haviam construído juntos. Com a promoção de João e o retorno de Daniela à faculdade para concluir o curso de administração que havia abandonado quando engravidou de Bruno, a situação financeira da família melhorou consideravelmente. Conseguiram comprar um apartamento maior no mesmo bairro, com um quarto para cada criança, e uma pequena varanda onde João cultivava temperos e flores. Quando Bruno completou 8 anos e Eduarda 5, João formalizou a adoção das crianças. A decisão veio após uma conversa com Bruno durante uma pescaria no Parque São Lourenço. "João, posso te chamar de pai?", perguntou o menino subitamente enquanto observavam a linha submersa no pequeno lago. João sentiu o coração acelerar. "Você gostaria disso, Bruno?" "Sim", respondeu o garoto com simplicidade. "Você já faz tudo o que um pai faz. E o Gabriel da minha sala disse que eu não tenho pai de verdade, só um padrasto." João respirou fundo, controlando a emoção e a indignação pelo comentário do colega do menino. "Bruno, família não é só questão de sangue. É sobre quem está lá por você, quem te ama, quem se preocupa." Ele bagunçou carinhosamente os cabelos do garoto. "Mas se você quiser me chamar de pai, seria a maior honra da minha vida. E você seria meu pai de verdade? No papel e tudo? Se você e sua mãe concordarem, podemos fazer isso acontecer." Naquela noite, após as crianças dormirem, João e Daniela conversaram longamente sobre o assunto. No dia seguinte, iniciaram o processo de adoção, que, alguns meses depois, foi oficializado. Foi a primeira vez que João chorou abertamente na frente das crianças, ao receber os documentos que o tornavam legalmente pai de Bruno e Eduarda. Os anos que se seguiram foram de relativa tranquilidade. João transformou o porão do prédio em uma oficina onde passava os finais de semana, ensinando Bruno a construir maquetes e pequenos projetos em madeira. Eduarda, por sua vez, mostrava um talento natural para a música, e João matriculou-a em aulas de piano, comparecendo a cada recital com o peito estufado de orgulho. Daniela concluiu a faculdade e abriu uma pequena loja de produtos naturais no bairro, realizando um sonho antigo. João a apoiou em cada passo, desde a elaboração do plano de negócios até a reforma do espaço comercial. Nos primeiros meses, quando o movimento ainda era fraco, ele passava suas folgas ajudando na loja, sempre com um sorriso incentivador e a certeza de que o empreendimento seria um sucesso. "Não sei o que seria de mim sem você", comentou Daniela certa noite, enquanto contabilizavam juntos o primeiro mês lucrativo da loja. "Seria uma mulher incrível do mesmo jeito", respondeu João, beijando-lhe a testa. "Só talvez com um pouco menos de alguém para te lembrar disso todos os dias." Os aniversários das crianças tornaram-se eventos memoráveis. João passava semanas planejando cada detalhe, desde a decoração temática até jogos e brincadeiras personalizadas. Para o 10º aniversário de Bruno, transformou o apartamento em um laboratório de ciências, com direito a experimentos supervisionados por um amigo professor de química. Para os 7 anos de Eduarda, organizou uma caça ao tesouro pelo bairro inteiro, com pistas musicais que ela precisava decifrar tocando no seu pequeno teclado. Nas férias escolares, faziam viagens modestas, mas significativas. Conheceram as cataratas do Iguaçu, acamparam na Ilha do Mel, visitaram parentes de Daniela em São Paulo. Em cada destino, João carregava uma câmera fotográfica, registrando meticulosamente cada momento, cada sorriso. À noite, nos hotéis ou barracas, reuniam-se para revisar as fotos do dia, escolhendo as melhores para o álbum familiar que crescia a cada ano. "Um dia vamos olhar para trás e agradecer por termos criado tantas memórias juntos", dizia João, enquanto organizava as fotografias. Foi durante a adolescência de Bruno que os primeiros sinais de mudança começaram a aparecer. Aos 14 anos, o menino, sempre tão afetuoso e comunicativo, começou a se fechar. No início,
João e Daniela atribuíram o comportamento às transformações naturais da idade. Hormônios, primeiros amores, a busca por identidade. É normal, todos os adolescentes passam por essa fase, tranquilizava Daniela quando João se preocupava com o distanciamento do filho. Bruno ainda participava dos eventos familiares, ainda sorria nas fotografias, mas havia uma reserva em seu comportamento, uma distância sutil que João percebia com crescente apreensão. As conversas na oficina do porão, antes longas e descontraídas, tornaram-se monossilábicas, limitadas a sim, não e talvez. Em uma tarde de domingo, enquanto assistiam a um jogo do Atlético Paranaense na televisão, um ritual pai e filho que mantinham desde que Bruno era pequeno, João tentou quebrar aquela barreira invisível. Aconteceu alguma coisa, filho? Você parece diferente ultimamente. Bruno deu de ombros, sem desviar os olhos da tela. Tá tudo bem. Sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, né? Seja o que for. O garoto suspirou, visivelmente incomodado. Já disse que tá tudo bem, pai. Só quero assistir ao jogo. João notou a ênfase quase irônica na palavra pai, mas decidiu não pressionar. Respeitava o espaço do filho e acreditava que, quando estivesse pronto, Bruno se abriria novamente. Enquanto isso, Eduarda, agora com 11 anos, florescia. Seu talento para a música evoluía rapidamente, e seus professores sugeriam que ela tinha potencial para se tornar uma pianista profissional. João e Daniela investiam na educação musical da filha, economizando para comprar um piano de cauda usado, que agora ocupava um lugar de destaque na sala. A relação de João com Eduarda permanecia próxima. Ela ainda o procurava para contar histórias da escola, ainda pedia sua opinião sobre suas composições originais, ainda o abraçava espontaneamente quando ele chegava do trabalho. Ver o contraste entre o comportamento dos dois filhos apenas intensificava a preocupação de João com Bruno. A situação começou a se agravar quando Bruno completou 15 anos. O adolescente passou a questionar regras básicas da casa, horários, permissões para sair com amigos, responsabilidades domésticas. João, acostumado a uma relação de respeito mútuo com os filhos, tentava manter a calma nas discussões cada vez mais frequentes. O Lucas pode ficar na rua até meia-noite e os pais dele nem ligam, protestava Bruno, quando João insistia que ele voltasse até às 10 da noite. Não me importa o que os pais do Lucas fazem. Nesta casa temos nossas próprias regras. E quem decide essas regras? Você? Nem é meu pai de verdade. A frase escapou com toda a força de uma rebeldia adolescente, mas atingiu João como um golpe físico. Bruno percebeu imediatamente o impacto de suas palavras e, por um breve momento, o arrependimento cruzou seu rosto. Mas o orgulho adolescente falou mais alto, e ele manteve a postura desafiadora. Daniela, que assistia à discussão da porta da cozinha, interveio. Bruno, peça desculpas ao seu pai agora mesmo. Não vou pedir desculpas por dizer a verdade, retrucou Bruno, cruzando os braços em desafio. Ele não é meu pai biológico e todo mundo sabe disso. A sala mergulhou em um silêncio pesado. João permaneceu imóvel, sentindo o peso daquelas palavras como pedras em seu peito. Daniela, por sua vez, estava lívida de indignação. Para o seu quarto, agora, ordenou ela com uma voz que não admitia contestação. Bruno hesitou por um momento, olhando de Daniela para João como se esperasse alguma reação explosiva deste último. Mas João apenas desviou o olhar, incapaz de esconder a dor que sentia. O adolescente finalmente se levantou e marchou para o quarto, batendo a porta com força suficiente para fazer as fotografias na parede tremerem. Quando os passos de Bruno se afastaram, Daniela se aproximou de João e tocou-lhe o ombro. Ele não quis dizer isso. Você sabe como adolescentes são. Dizem coisas sem pensar. João assentiu mecanicamente, mas no fundo uma ferida havia sido aberta. Uma dúvida que jamais havia sentido em todos aqueles anos. Seria sempre visto como um substituto, um imitador de pai, nunca o verdadeiro? Aquela discussão marcou o início de um período difícil na família Mendes. Bruno tornou-se cada vez mais rebelde, desafiando constantemente a autoridade de João e, por extensão, de Daniela. As notas na escola começaram a cair, e ele passou a frequentar um novo grupo de amigos que João e Daniela não conheciam bem.
Precisamos conversar com ele, insistia João, depois de uma chamada da orientadora escolar, informando que Bruno havia faltado a 3 aulas consecutivas. Talvez seja melhor esperarmos que ele se acalme, sugeria Daniela, sempre tentando evitar confrontos diretos. Essa fase vai passar. Pela primeira vez desde que se casaram, João e Daniela começaram a discordar sobre como lidar com os filhos. Enquanto João acreditava em limites claros e consequências para ações, Daniela tornava-se cada vez mais permissiva com Bruno, como se tentasse compensar algo que o filho havia perdido. Você está facilitando as coisas para ele, argumentava João após Bruno chegar 2 horas depois do combinado de uma festa e Daniela apenas dizer, pelo menos ele chegou em casa são e salvo. E você está sendo duro demais, rebatia ela. Ele já perdeu o pai biológico, não precisa de alguém pegando no pé dele o tempo todo. A frase atingia João como uma bofetada. Era isso que ela realmente pensava, que ele era apenas um disciplinador rígido, não um pai amoroso. Eduarda, agora com 12 anos, observava as mudanças na dinâmica familiar com crescente ansiedade. Sua relação com o irmão, antes tão próxima, também sofria. Bruno zombava de seu amor pela música clássica, chamando-a de nerd e esquisita. Quando João tentava intervir, Bruno acusava-o de sempre tomar o lado de Eduarda. Claro que você a defende. Ela sempre faz tudo certinho, não é? A filhinha perfeita, dizia o adolescente com amargura. A tensão em casa tornou-se constante, como uma tempestade que se recusava a passar. João começou a trabalhar até mais tarde, buscando refúgio nas responsabilidades do supermercado que agora gerenciava. Daniela, por sua vez, passava mais tempo na loja, deixando Bruno e Eduarda muitas vezes sozinhos em casa. Foi durante um desses dias, quando João chegou do trabalho mais cedo do que o habitual, que encontrou Bruno e 2 amigos fumando no quarto. O cheiro característico de cigarro impregnava o ambiente, e as janelas estavam fechadas como se tentassem esconder a evidência. "O que está acontecendo aqui?" perguntou João, abrindo a porta do quarto sem bater. Os 3 adolescentes se assustaram. Um dos amigos de Bruno tentou esconder o cigarro, enquanto o outro olhava para João com um misto de desafio e embaraço. "Vocês 2 para fora da minha casa agora", ordenou João com uma calma que não refletia a tempestade interna que sentia. Quando os amigos saíram, Bruno permaneceu sentado na cama olhando para o chão. "Estou esperando uma explicação", disse João cruzando os braços. "Não tenho que te explicar nada", respondeu Bruno com desdém. "Enquanto você viver sob este teto, sim, tem. Sou seu pai e..." "Não, você não é." Bruno levantou-se subitamente encarando João. "Você é o cara que casou com a minha mãe, só isso." João respirou fundo, tentando controlar a raiva que começava a fervilhar. "Então é assim que você me vê depois de tudo que passamos juntos? Como o cara que casou com a sua mãe?" "É o que você é", respondeu Bruno, mas desta vez havia um tremor em sua voz, como se parte dele soubesse que estava sendo injusto. João olhou ao redor do quarto, as paredes cobertas de pôsteres de bandas, a estante com os troféus de campeonatos de ciências que haviam conquistado juntos, as fotografias de pescarias e acampamentos. Tantas memórias compartilhadas, tantos momentos que ele pensou serem significativos para ambos. "Tudo bem", disse João finalmente, com uma tristeza profunda na voz. "Se é assim que você quer que seja, assim será. Mas as regras desta casa continuam valendo, e fumar aqui dentro é inaceitável. Você está de castigo por 2 semanas. Não pode me deixar de castigo. Vou falar com a minha mãe", ameaçou Bruno. "Fale, mas tenho certeza que ela concordará comigo neste ponto." Para surpresa de João, Daniela não concordou. Quando voltou da loja e ouviu a versão de Bruno, ela minimizou a situação. "Ele só estava experimentando, João. Todos nós fizemos isso na adolescência. Não precisa ser tão dramático." "Dramático?" "Daniela, ele estava fumando dentro de casa com amigos que nem conhecemos direito. Isso não te preocupa?" "Claro que me preocupa, mas castigo por 2 semanas é exagero. Vamos apenas conversar com ele." João olhou para a esposa como se a visse pela primeira vez. Onde estava a parceira com quem sempre havia compartilhado valores e visões sobre criação de filhos? E que mensagem estamos passando? Que ele pode desrespeitar as regras da casa sem consequências?
A discussão continuou até altas horas, com Bruno trancado no quarto e Eduarda fingindo estudar, mas obviamente ouvindo tudo. No final, Daniela reduziu o castigo para apenas 3 dias, minando completamente a autoridade de João. Nos meses que se seguiram, o padrão se repetiu inúmeras vezes. Bruno desafiava as regras, João tentava impor limites, Daniela intervinha em favor do filho. A cada nova discussão, a distância entre João e o restante da família parecia aumentar. Eduarda, que sempre fora próxima de João, começou a se distanciar também. Não por rebeldia, mas por medo de parecer que estava tomando partido em meio às frequentes discussões. Suas sessões de piano, antes momentos de alegria compartilhada com o pai, tornaram-se solitárias. João ouvia a música através da porta do quarto fechada, sem ser convidado a entrar. Em uma noite particularmente tensa, após Bruno ter chegado da escola com uma suspensão por responder a um professor, João finalmente confrontou Daniela após as crianças dormirem. "O que está acontecendo conosco, Dani? Éramos uma equipe, lembra? Tínhamos os mesmos valores, as mesmas ideias sobre como criar as crianças." Daniela suspirou, parecendo subitamente exausta. "Eu só não quero que ele sofra mais, João. Ele já perdeu o pai biológico. Se formos duros demais, podemos perdê-lo também. E se formos permissivos demais, não estamos preparando-o para o mundo real. E quanto a Eduarda? Ela está sendo completamente negligenciada nesse processo." "Eduarda está bem", respondeu Daniela, dispensando a preocupação. "Ela sempre foi mais independente." João balançou a cabeça, incrédulo. "Não reconheço mais essa família", disse ele finalmente. "Nem reconheço você." As palavras pairaram no ar como uma sentença. Daniela olhou para ele com olhos marejados. "Talvez seja você quem mudou, João. Talvez tenha esquecido que eles não são seus filhos biológicos. E alguns laços são simplesmente diferentes." Foi como se o chão sob os pés de João desaparecesse. Anos de dedicação, de amor incondicional, de noites em claro cuidando de febres e pesadelos, de trabalho duro para proporcionar uma vida confortável. Tudo reduzido a um vínculo biológico que ele não possuía. "Então é isso que você realmente pensa", disse ele, com uma calma que mascarava a profunda ferida que acabara de receber. "Depois de todos esses anos, para você, nunca fui o pai deles de verdade." "Não foi isso que eu quis dizer", tentou corrigir Daniela, percebendo tarde demais o peso de suas palavras. "Foi exatamente o que você quis dizer", retrucou João, levantando-se da mesa da cozinha onde conversavam. "E acho que finalmente entendi qual é o meu lugar nesta família." Naquela noite, João dormiu no sofá da sala, revirando-se entre pensamentos sombrios e memórias de tempos melhores. No dia seguinte, foi trabalhar mais cedo que o normal, evitando o café da manhã em família, que antes era um ritual sagrado para ele. Durante o expediente, recebeu uma ligação da escola de Bruno. O adolescente havia se envolvido em uma briga e estava na diretoria. Como Daniela não atendia o telefone, chamaram João. Ao chegar à escola, encontrou Bruno sentado com um corte no lábio e expressão fechada. O diretor explicou que ele havia brigado com outro aluno que fizera comentários sobre sua família. "Ele disse que eu não tinha pai", murmurou Bruno quando ficaram sozinhos no carro. "Eu disse que tinha, que você era meu pai. Mas ele riu e disse que todo mundo sabia que meu pai verdadeiro havia morrido." João olhou para o adolescente, surpreso tanto pela confissão quanto pela contradição com suas próprias palavras recentes. "Então eu sou seu pai quando é conveniente?" perguntou João, incapaz de conter a mágoa. Bruno olhou pela janela, evitando o contato visual. "Eu só não queria que ele zombasse de mim", respondeu em voz baixa. O resto do trajeto transcorreu em silêncio. Ao chegarem em casa, Bruno foi direto para o quarto, deixando João sozinho com seus pensamentos conflitantes. Parte dele queria confortar o filho, dizer que entendia sua confusão, mas outra parte estava profundamente magoada com a facilidade com que o adolescente negava seu papel em sua vida. Naquela noite, João tomou uma decisão. Se eles não o consideravam um pai de verdade, ele pararia de agir como um. Continuaria provendo o básico: teto, alimentação, roupas, mas todos os extras, todos os privilégios que ele proporcionava com tanto carinho, seriam suspensos. Começou com pequenas mudanças. As mesadas de Bruno e Eduarda,
que ele pagava do seu próprio bolso, foram canceladas sem aviso. As caronas para a escola e atividades extracurriculares tornaram-se raras. Peguem o ônibus como a maioria dos adolescentes, dizia quando pediam. As compras de roupas de marca, os ingressos para shows, os jogos de videogame caros. Tudo isso parou abruptamente. A primeira a notar a mudança foi Eduarda. "Pai, você está bravo comigo?" perguntou ela timidamente, após João ter recusado levá-la ao shopping para comprar um vestido para a apresentação de piano. "Não estou bravo, Duda. Só acho que vocês estão crescendo e precisam aprender a se virar mais", respondeu ele, tentando manter o tom neutro. "Mas você sempre me levou para comprar as roupas dos recitais." João respirou fundo antes de responder. "As coisas mudam, filha. Você e seu irmão deixaram bem claro que sou apenas o marido da sua mãe, não um pai de verdade. Estou apenas ajustando meu comportamento a essa realidade." Os olhos de Eduarda se encheram de lágrimas. "Eu nunca disse isso. Foi o Bruno. Mas você não discordou. E sua mãe também não." A menina saiu correndo para o quarto, deixando João com um misto de culpa e determinação. Não queria magoar Eduarda, que sempre fora mais receptiva ao seu amor, mas também estava cansado de ser tratado como descartável, depois de tantos anos de dedicação. As semanas seguintes foram marcadas por um clima cada vez mais tenso no apartamento da família Mendes. João mantinha-se distante, mais como um inquilino que compartilhava o espaço do que como o pai e marido amoroso que sempre fora. Raramente jantava em casa, alegando trabalho extra no supermercado. Quando estava presente, limitava-se a respostas monossilábicas e evitava qualquer interação além do necessário. Daniela oscilava entre a indignação pelo comportamento do marido e a culpa por suas próprias palavras que haviam desencadeado aquela situação. Tentou algumas aproximações, mas esbarrava na muralha que João construíra ao seu redor. "Não podemos continuar assim", disse ela certa noite, encontrando João na varanda onde ele contemplava a cidade iluminada. "As crianças estão confusas. Eu estou exausta. Precisamos conversar." "Agora você quer conversar?" A amargura era evidente em sua voz. "Depois de deixar claro que nunca me considerou um pai de verdade para eles, eu já pedi desculpas por isso. Foi algo que falei no calor do momento. Você sabe que não penso assim." João olhou-a nos olhos pela primeira vez em dias. "O problema, Daniela, é que eu acho que você realmente pensa assim. No fundo, sempre me viu como um substituto temporário, um quebra-galho conveniente para ajudar a criar seus filhos. Isso não é justo." Ela segurou as lágrimas que ameaçavam cair. "Construímos uma família juntos, João. Tivemos anos maravilhosos." "Sim, tivemos. E eu acreditei que éramos uma família de verdade. Mas na primeira crise, na primeira vez que precisei da sua parceria para impor limites a Bruno, você escolheu o lado dele, como se eu não tivesse direito de educar um filho que criei por mais de 10 anos. Daniela não tinha resposta para aquilo. No fundo, sabia que ele estava pelo menos em parte certo. Havia minado sua autoridade, colocado-o em posição de inferioridade nas decisões familiares. "O que você quer que eu faça?" perguntou finalmente a voz quase um sussurro. "Nada, não há nada a fazer." João levantou-se, pronto para encerrar a conversa. "Vou continuar cumprindo minhas obrigações financeiras básicas. Vocês terão um teto, comida na mesa, o essencial. Mas não me peçam mais nada além disso." No dia seguinte, o comportamento de Bruno e Eduarda em relação a João mudou visivelmente. Sem mesada, sem caronas, sem presentes espontâneos e sem a generosidade habitual de João, eles começaram a perceber o que estavam perdendo. Daniela tentou compensar, usando seu próprio dinheiro para comprar as coisas que os filhos pediam, mas logo percebeu que não conseguiria manter o padrão de vida ao qual estavam acostumados, apenas com a renda da loja de produtos naturais. O salário de João era o que sustentava a maior parte das despesas da casa, e agora ele limitava-se a pagar apenas o essencial. Bruno foi o primeiro a reagir negativamente à nova situação. Acostumado a ter seus caprichos atendidos, o adolescente de 17 anos não aceitava facilmente as negativas. "Por que não posso ir ao show do Natiruts? Todo mundo vai", questionou ele durante o jantar, um dos raros momentos em que João estava presente. "Porque os ingressos custam R$ 200,
e não temos esse dinheiro para gastar em entretenimento agora, respondeu Daniela. O João tem dinheiro, ele acabou de ser promovido de novo, retrucou Bruno, olhando acusadoramente para o padrasto. João continuou comendo calmamente, sem se abalar. O João paga o aluguel, as contas, a comida que você está comendo e sua escola particular. Se quiser ir ao show, arrume um trabalho de meio período, respondeu Daniela, cansada de ser sempre o alvo da frustração do filho. Isso é ridículo. Antes ele pagava tudo sem reclamar. Antes você o respeitava como pai, disparou Eduarda subitamente, surpreendendo a todos com sua intervenção. Aos 14 anos, a adolescente geralmente se mantinha à margem das discussões entre o irmão e os pais. Bruno olhou-a com raiva. Cala a boca, Duda. Ninguém pediu sua opinião. Não fale assim com sua irmã, advertiu Daniela, mas seu tom leque de determinação. Por que não? O pai dela não vai fazer nada mesmo, provocou Bruno, olhando diretamente para João, que permaneceu impassível. A tensão na mesa era palpável. João terminou seu jantar, agradeceu a refeição com formalidade e retirou-se para o quarto que agora usava sozinho, o antigo escritório convertido em dormitório improvisado. Mais tarde naquela noite, Eduarda bateu timidamente à porta do quarto de João. Posso entrar? Perguntou ela, a voz trêmula. João abriu a porta e convidou-a a sentar na beirada da cama. O que foi, Duda? Você ainda me ama? A pergunta saiu como um soluço contido. João sentiu o coração apertar. De todos os efeitos colaterais de sua decisão, magoar Eduarda era o que mais o atormentava. É claro que sim, respondeu sinceramente. Nunca deixei de amar você ou seu irmão. Então por que está agindo assim? Por que não é mais como antes? João suspirou, buscando palavras para explicar seus sentimentos a uma adolescente. Às vezes, Duda, mesmo amando muito as pessoas, precisamos estabelecer limites quando somos machucados. Seu irmão deixou claro que não me vê como pai. Sua mãe também. Respeito a decisão deles, mas isso muda a forma como me relaciono com vocês. Eu nunca disse que você não era meu pai, protestou ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sempre te chamei de pai, desde pequena. Eu sei, querida, e sempre serei seu pai no coração. Mas uma família é um conjunto e quando algumas peças se quebram, o desenho inteiro fica comprometido. Eduarda abraçou-o forte, como não fazia há meses. Não quero que você vá embora, sussurrou ela. João acariciou seus cabelos, segurando as próprias lágrimas. Não estou indo a lugar algum por enquanto. O por enquanto pairou no ar como uma nuvem de tempestade aproximando-se. Nas semanas seguintes, a situação apenas piorou. Bruno, frustrado com as limitações financeiras, tornou-se cada vez mais hostil. Começou a destruir objetos pessoais de João. Riscou seu carro, acidentalmente, derramou café em documentos importantes, escondeu sua carteira. Quando confrontado, negava tudo. E Daniela, embora suspeitasse da verdade, não conseguia reunir provas suficientes para puni-lo. João, por sua vez, documentava silenciosamente cada incidente. Tirava fotos dos danos, guardava recibos de reparos e mantinha um diário detalhado de tudo o que acontecia. Uma noite após João chegar do trabalho e descobrir que sua coleção de discos de vinil havia sido arranhada, ele tomou uma decisão definitiva. Enquanto a família dormia, enviou um e-mail para um advogado que havia consultado semanas antes. Na mensagem, confirmava que seguiria com o processo de divórcio e pedia que os documentos fossem preparados o mais rápido possível. No dia seguinte, recebeu uma proposta irrecusável. A rede de supermercados onde trabalhava ofereceu-lhe a gerência de uma nova filial em Balneário Camboriú, a 2 horas de Curitiba. O pacote incluía um apartamento funcional por 6 meses e um salário consideravelmente maior. Era a oportunidade perfeita para recomeçar. Durante 2 semanas, João preparou tudo meticulosamente. Alugou um pequeno apartamento em Balneário Camboriú para quando o período no apartamento funcional terminasse. Transferiu seus documentos importantes para um cofre no banco. Separou quais bens levaria e quais deixaria para Daniela e as crianças. Conversou com seu advogado sobre a divisão justa dos bens e como garantir que as crianças não ficariam desamparadas financeiramente, mesmo após o divórcio. Embora estivesse magoado,
João não queria punir os filhos completamente. Estabeleceu um fundo para a faculdade de ambos, mas com cláusulas claras. O dinheiro só poderia ser usado para a educação e apenas se mantivessem notas mínimas. Era sua forma de garantir que, mesmo à distância, continuaria incentivando o futuro deles. A tensão em casa havia atingido níveis insuportáveis. Bruno agora fazia ameaças veladas, dizendo coisas como: "Seria melhor se você simplesmente desaparecesse", ou "Um dia você vai se arrepender de ter me tratado assim". Daniela, visivelmente exausta, alternava entre defender João e permitir o comportamento do filho, incapaz de encontrar equilíbrio. Eduarda tornou-se cada vez mais retraída. Parou de tocar piano, começou a faltar aulas e passava a maior parte do tempo trancada no quarto. Quando João tentava se aproximar, ela o evitava, como se temesse se apegar ainda mais a alguém que claramente estava se afastando. Numa sexta-feira, enquanto todos estavam fora, Bruno na escola, Eduarda numa aula de recuperação e Daniela na loja, João executou a parte final de seu plano. Carregou as 2 malas que havia preparado no carro, deixou os papéis do divórcio sobre a mesa da cozinha, junto com uma pasta contendo todas as evidências de abuso e vandalismo que havia documentado, e escreveu uma carta. Na carta, explicava sua decisão de maneira clara e direta. Falava sobre como havia amado cada um deles com todo o seu coração, como havia se dedicado a construir uma família durante mais de uma década e como essa família havia se despedaçado aos poucos. Detalhava os termos financeiros. Continuaria pagando o aluguel e as mensalidades escolares por 6 meses, tempo suficiente para Daniela reorganizar sua vida. Informava sobre o fundo educacional das crianças e as condições para acessá-lo. Por fim, pedia que não tentassem contactá-lo por um tempo, pois precisava de espaço para curar suas feridas. Antes de sair, olhou uma última vez para o apartamento que havia sido seu lar, para as fotografias na parede que contavam a história de anos felizes, que pareciam agora pertencer a outra vida. Tocou a aliança em seu dedo, hesitou por um momento, mas decidiu deixá-la no lugar por enquanto. Algumas separações precisam acontecer em etapas. Fechou a porta sem fazer barulho, como se não quisesse perturbar os fantasmas da família feliz que um dia haviam sido. No carro respirou fundo várias vezes antes de dar a partida. O GPS indicava 2 horas até Balneário Camboriú, sua nova cidade, seu novo começo. O céu curitibano, tipicamente nublado, começava a abrir algumas frestas de azul, um simbolismo que não passou despercebido. Enquanto dirigia pela estrada que o levaria para longe de tudo que conhecia nos últimos anos, João permitiu-se finalmente sentir toda a gama de emoções que havia reprimido: tristeza, raiva, frustração, mas também, surpreendentemente, alívio. Era como remover um peso que o esmagava lentamente. Seu telefone começou a tocar insistentemente 3 horas depois, o tempo exato que calculou que Daniela levaria para chegar em casa, encontrar a carta e os documentos, assimilar o que havia acontecido e tentar contactá-lo. Desligou o aparelho sem checar o visor. As conversas viriam eventualmente, mas não agora. Agora precisava dirigir, seguir em frente, literalmente. Daniela encarava os papéis do divórcio espalhados sobre a mesa da cozinha com uma mistura de incredulidade e desespero. As mãos tremiam enquanto lia e relia a carta deixada por João, tentando processar o que havia acontecido. Ele realmente havia partido. Após 12 anos juntos, após construírem uma vida em comum, ele simplesmente pegara suas malas e saíra, deixando apenas documentos frios e explicações por escrito. "Mãe, cadê o João?" Eduarda entrou na cozinha, notando imediatamente o rosto pálido e os olhos vermelhos da mãe. Daniela não conseguiu responder verbalmente. Apenas apontou para a carta sobre a mesa. Eduarda aproximou-se cautelosamente, como se o papel pudesse mordê-la, e começou a ler. Seus olhos arregalaram-se progressivamente e, antes mesmo de terminar a leitura, grossas lágrimas já escorriam por seu rosto. Ele foi embora? Para sempre?" perguntou com a voz embargada. "Parece que sim, filha", respondeu Daniela finalmente, abraçando a adolescente que agora soluçava abertamente.
Quando Bruno chegou da escola 1 hora depois, encontrou mãe e irmã ainda na cozinha, em silêncio, os olhos vermelhos de tanto chorar. O que aconteceu? Alguém morreu? Perguntou com uma casualidade quase cruel, jogando a mochila sobre uma cadeira. João nos deixou, respondeu Daniela simplesmente. Bruno ficou imóvel por um momento, processando a informação. Então, surpreendentemente, um sorriso sarcástico surgiu em seus lábios. Até que, enfim, já não aguentava mais aquele cara controlando nossas vidas. A explosão foi instantânea. "Cala a boca!" gritou Eduarda, levantando-se de um salto e avançando para o irmão com uma fúria que nunca havia demonstrado antes. "A culpa é sua. Você o expulsou daqui com seu comportamento horrível." Bruno recuou surpreso com a reação da irmã sempre tão contida. "Minha culpa? Ele quem decidiu ir embora. Ninguém o expulsou. Leia isso." Daniela empurrou a pasta com as evidências que João havia deixado. "Seu comportamento horrível está todo documentado aqui. As ameaças, o vandalismo, tudo." Bruno folheou rapidamente os papéis, seu rosto alternando entre surpresa e indignação ao ver fotografias de objetos danificados, transcrições de ameaças que havia feito, datas e horas meticulosamente registradas. "Isso é ridículo." "Ele estava me espionando?" "Ele estava se protegendo", corrigiu Daniela, uma nova compreensão surgindo em sua mente. "De nós, da família que deveria amá-lo e respeitá-lo." Os primeiros dias após a partida de João foram caóticos. Daniela tentou contactá-lo dezenas de vezes, alternando entre mensagens raivosas, súplicas emocionadas e promessas de mudança. Todas sem resposta. O número que tinham dele agora só caía na caixa postal. E quando Daniela ligou para o supermercado onde ele trabalhava, foi informada que João havia pedido transferência e não estava mais na unidade de Curitiba. A realidade financeira também se impôs rapidamente. Embora João tivesse cumprido sua promessa de manter o pagamento do aluguel e das mensalidades escolares por 6 meses, todos os extras a que estavam acostumados desapareceram. Eduarda teve que abandonar as aulas de piano particulares que eram caras demais, passando a estudar apenas na escola de música municipal. Bruno perdeu o plano de celular premium, tendo que se contentar com um pré-pago básico. "Isso é humilhante", reclamava ele constantemente. "Meus amigos todos têm dados ilimitados e eu mal consigo usar o Instagram." "Bem-vindo ao mundo real", respondia Daniela, que agora trabalhava horas extras na loja tentando aumentar a receita. "A maioria das pessoas vive com muito menos do que tínhamos." Após 3 meses sem notícias de João, a raiva inicial de Daniela começou a dar lugar a uma melancolia profunda e, gradualmente, a uma compreensão dolorosa do papel que ela mesma havia desempenhado na dissolução da família. Repassava mentalmente os eventos dos últimos anos, as pequenas traições cotidianas, as vezes em que escolheu o caminho mais fácil em vez de apoiar o marido, as oportunidades perdidas de fortalecer os laços familiares. Uma noite, após um turno particularmente exaustivo na loja, Daniela encontrou Eduarda sentada na varanda, olhando para as estrelas com um antigo violão de João no colo, um dos poucos objetos pessoais que ele havia deixado para trás. "Não sabia que você tocava", comentou Daniela, sentando-se ao lado da filha. "Papai estava me ensinando", respondeu Eduarda, a palavra papai saindo naturalmente. "Antes de, você sabe." Daniela assentiu, um nó formando-se em sua garganta. "Você sente muito a falta dele, não é?" Eduarda começou a dedilhar uma melodia simples antes de responder. "Todos os dias." "Não é justo, mãe. Ele foi o único pai que realmente conheci, o único que esteve presente. E nós o tratamos como se ele fosse descartável." A honestidade crua da adolescente atingiu Daniela como um soco. Era exatamente isso que haviam feito, tratado João, com todo o seu amor e dedicação, como alguém facilmente substituível, alguém cujos sentimentos e necessidades vinham sempre em último lugar. "Você está certa", admitiu Daniela, as lágrimas escorrendo livremente agora. "Não foi justo. Nenhum de nós valorizou o que tínhamos até perder." Mãe e filha permaneceram na varanda por horas, conversando como nunca haviam feito antes.
Eduarda expressou sua frustração por ter sido negligenciada enquanto toda a atenção da família se voltava para os problemas de Bruno. Daniela, por sua vez, confessou que havia falhado como mãe e esposa, permitindo que o medo de perder o filho a cegasse para o dano que estavam causando a João. No outro extremo do espectro emocional estava Bruno. Longe de sentir remorso pela partida de João, o jovem de 17 anos parecia quase aliviado, como se tivesse vencido algum tipo de competição. Nos primeiros dias, andava pela casa com um ar de superioridade, repetindo frases como "eu sabia que ele não ia aguentar", ou "ele nunca foi realmente parte da família". Mas à medida que as semanas passavam e as limitações financeiras tornavam-se mais evidentes, o comportamento de Bruno começou a mudar. Primeiro veio a frustração por não poder manter o estilo de vida anterior. Depois, a raiva direcionada principalmente a Daniela, como se fosse responsabilidade dela compensar tudo que João havia providenciado. Por fim, algo inesperado. Um quieto desconforto que crescia sempre que via famílias completas no shopping ou no parque. Uma tarde, cerca de 5 meses após a partida de João, Bruno entrou no pequeno escritório que havia sido convertido no quarto de João nos últimos tempos de convivência. O espaço estava praticamente vazio, apenas uma cama simples, um armário e uma escrivaninha. Sobre esta última, uma única fotografia emoldurada que João havia esquecido ou deliberadamente deixado para trás. Bruno, aos 8 anos, sentado sobre os ombros de João durante um passeio no jardim botânico, ambos sorrindo como se o mundo fosse perfeito. Bruno pegou a fotografia, observando-a longamente. Lembrava-se daquele dia. João havia tirado folga do trabalho especialmente para levá-lo ao parque, mesmo estando exausto após uma semana particularmente difícil no supermercado. Haviam passado horas explorando o local. João pacientemente respondendo a todas as perguntas curiosas que o menino fazia sobre as plantas e animais. Uma gota caiu sobre o vidro da moldura. E então outra. Bruno demorou alguns segundos para perceber que eram suas próprias lágrimas. Sentou-se na beirada da cama, ainda segurando a fotografia, e permitiu-se chorar verdadeiramente pela primeira vez desde que João partira. Foi assim que Daniela o encontrou, 1 hora depois. "Bruno, está tudo bem?" O adolescente ergueu o rosto marcado pelo choro. "Eu estraguei tudo, não foi? Ele era um bom pai, e eu o afastei de propósito." Daniela sentou-se ao lado do filho, passando o braço por seus ombros. "Nós todos contribuímos, filho. Não foi só você. Mas fui eu quem começou, fui eu quem disse que ele não era meu pai de verdade." Bruno sacudiu a cabeça, encarando novamente a fotografia. "A verdade é que ele foi mais pai para mim do que meu pai biológico jamais teve chance de ser. E eu joguei isso na cara dele como se fosse um insulto." Aquela conversa marcou o início de uma mudança genuína em Bruno. A arrogância deu lugar a uma humildade silenciosa. A rebeldia, sem causa, transformou-se em uma determinação direcionada. Conseguiu um emprego de meio período numa livraria próxima de casa, começou a estudar com mais afinco e até se ofereceu para ajudar nos cuidados com a casa, algo impensável meses antes. Enquanto isso, a vida de João em Balneário Camboriú seguia seu curso. Os primeiros meses foram de adaptação e luto. Embora a cidade litorânea oferecesse beleza natural e oportunidades de lazer, ele se mantinha recluso, dedicando-se integralmente ao trabalho. O novo apartamento, menor e mais simples que o de Curitiba, permanecia quase sem decoração. Paredes brancas, móveis funcionais, nenhuma fotografia ou objeto pessoal que pudesse despertar memórias dolorosas. Seus colegas no novo supermercado o descreviam como competente e cordial, mas intensamente privado. Ninguém sabia detalhes sobre sua vida pessoal, além do fato de que havia se transferido de Curitiba. Nos finais de semana, caminhava sozinho pela praia, observando famílias brincando na areia, com uma melancolia que não conseguia disfarçar. Foi durante uma dessas caminhadas solitárias que conheceu Helena, uma bibliotecária que havia organizado um clube de leitura ao ar livre próximo ao calçadão. Inicialmente resistente à aproximação, João acabou cedendo à gentil insistência da mulher para que participasse do grupo. Os livros sempre haviam sido uma paixão adormecida
que nunca tivera tempo de explorar completamente. Lentamente, o clube de leitura tornou-se o ponto alto de suas semanas. As discussões literárias eram estimulantes, mas era principalmente a sensação de pertencimento, de comunidade que o atraía. Pela primeira vez em meses, João sentia-se à vontade entre outras pessoas, livre do peso da decepção familiar. Helena, com seu jeito tranquilo e sua inteligência afiada, tornava-se cada vez mais uma presença especial. Não havia pressão romântica, apenas uma amizade genuína que crescia naturalmente. "Você nunca fala sobre sua vida antes de balneário", comentou ela certa tarde enquanto caminhavam pela praia após o encontro do clube. "Não há muito o que dizer", respondeu João evasivamente. "Suas mãos discordam." Ela apontou para a marca clara no dedo anelar esquerdo de João, onde antes estivera sua aliança de casamento. "E seus olhos quando vê famílias na praia também." João sorriu tristemente. "Tão óbvio assim?" "Só para quem presta atenção", respondeu Helena. "Não precisa falar sobre isso se não quiser. Só saiba que, quando estiver pronto, sou uma boa ouvinte." Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à nova cidade, João abriu seu e-mail pessoal. Havia dezenas de mensagens não lidas, muitas de Daniela, algumas de Eduarda e, surpreendentemente, 3 de Bruno. A mais recente, enviada na semana anterior, tinha como assunto simplesmente desculpa. João hesitou, o cursor pairando sobre a mensagem. Parte dele queria deletar tudo sem ler, proteger-se de mais dor. Outra parte ansiava desesperadamente por notícias da família que, apesar de tudo, ainda a amava. Após alguns minutos de indecisão, abriu o e-mail de Bruno. "Pai, porque é isso que você sempre foi para mim mesmo quando eu era estúpido demais para ver. Sinto muito, por tudo. Pelas coisas que disse, pelas coisas que fiz, por não valorizar tudo que você fez por nós. Entendo agora por que você partiu, e não o culpo. Só queria que soubesse que você fez diferença. Que sua presença em minha vida me moldou, mesmo que eu tenha lutado contra isso. Que estou tentando ser o homem que você tentou me ensinar a ser. Não espero perdão, nem resposta." Só precisava dizer isso. "Com amor e arrependimento, Bruno." João leu a mensagem várias vezes, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Então, lentamente, clicou em responder e começou a digitar. "Bruno, obrigado pela sua mensagem. Significa mais do que você imagina. Não foi fácil partir, mas eu precisava fazer isso para me preservar. Durante anos, dediquei minha vida a vocês e faria tudo de novo, porque o amor que sinto não desapareceu. Mas aprendi que também preciso me respeitar e estabelecer limites. Fico feliz em saber que você está amadurecendo e refletindo sobre o passado. Isso mostra um caráter forte se desenvolvendo. Um dia, quando estiver pronto, talvez possamos conversar pessoalmente. Ainda preciso de tempo, mas seu e-mail abriu uma porta que eu pensava estar fechada para sempre. Cuide da sua mãe e da sua irmã. E mais importante, cuide de você mesmo. Seja o homem que sei que você pode ser. Com carinho, João, seu pai sempre." Após enviar a mensagem, João caminhou até a varanda de seu apartamento. O mar de Balneário Camboriú se estendia à sua frente, azul e infinito. Pensou em Helena e no clube de leitura, nas novas amizades que estava formando. Pensou em Daniela, Bruno e Eduarda, e no que o futuro poderia reservar. Não sabia se haveria uma reconciliação completa algum dia. Algumas feridas eram profundas demais. Mas pela primeira vez desde que partira, sentiu que a dor diminuía, dando lugar a uma serena aceitação. Havia aprendido a lição mais importante: nunca permanecer onde não é respeitado e apreciado. E essa lição, por mais dolorosa que fosse, havia-lhe devolvido a dignidade e aberto caminho para novos começos. Enquanto isso, em Curitiba, Bruno abria a resposta de João com mãos trêmulas. Chamou Daniela e Eduarda, e juntos leram as palavras que traziam tanto conforto quanto um reconhecimento doloroso de suas falhas. Naquele momento, os 3 fizeram um pacto silencioso de se tornarem pessoas melhores, independente do que o futuro trouxesse. A decisão de mudar-se para Florianópolis, para a casa da tia Marlene, foi confirmada naquela noite. Era um recomeço necessário,
uma chance de construírem uma nova vida com as lições aprendidas. O fato de estarem mais próximos de Balneário Camboriú não foi mencionado, mas pairava como uma possibilidade silenciosa no ar. 6 meses depois, em uma tarde de domingo, enquanto caminhavam pela orla de Florianópolis, avistaram uma figura familiar sentada na areia, lendo um livro. João havia dirigido de Balneário Camboriú, não para uma reconciliação imediata, mas para um primeiro passo, um café, uma conversa honesta, uma chance de olharem nos olhos uns dos outros depois de tanto tempo. O encontro foi breve e emocionante. Nada foi magicamente resolvido, mas sementes foram plantadas para algo novo, não a mesma família de antes, mas talvez, eventualmente, uma versão mais madura e respeitosa do que poderiam ser juntos. João voltou para Balneário Camboriú naquela noite, para sua nova vida, que agora incluía Helena e novos amigos. Bruno, Eduarda e Daniela retornaram para a casa da tia Marlene, carregando tanto a melancolia do que haviam perdido, quanto a esperança do que ainda poderia ser construído. A lição mais importante permanecia com todos eles: nunca tratar como descartável alguém que oferece amor verdadeiro. E para João, a certeza de que havia feito a escolha certa ao priorizar seu bem-estar e dignidade, mesmo que o caminho tivesse sido doloroso. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de João, Daniela, Bruno e Eduarda tenha tocado seus corações. Para continuar essa viagem de emoções e aprendizados, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente envolventes sobre famílias, perdão e recomeços. Encontrem-na aqui, clicando no botão à esquerda da tela. Se esta narrativa os comoveu, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Diariamente trazemos histórias únicas que exploram a complexidade das relações humanas e os desafios que enfrentamos. Não percam nossos próximos conteúdos. Aguardamos vocês nos comentários para compartilhar suas próprias experiências e reflexões sobre esta história. Afinal, quem de nós nunca subestimou o valor de alguém até o momento da perda?